A voz é um som único produzido pelo movimento das cordas vocais humanas. A natureza anatômica da pessoa faz com que esse som seja praticamente único ao longo da história. E apesar de jogadores de futebol não ficarem eternizados pelas suas vozes, e sim pelo que fazem com a bola, no vídeo de hoje nós traremos as vozes daqueles jogadores que já partiram, mas que de alguma forma marcaram a história do Fortaleza. Deixe seu like e se inscreva no canal Tricolistas, pois no vídeo de hoje você conhecerá as vozes daqueles que marcaram a história tricolor com seus pés. Vivinho chegou ao Fortaleza em meados dos anos 90, em alguns dos piores momentos da história tricolor. Apesar de ter enchido de esperança vários torcedores daquela geração, ele não conseguiu conquistar grandes coisas, mesmo chegando ao PC com grande alarde, uma vez que já era destacado jogador da história vascaína. Eu querendo bater, mas eu não via ângulo, porque ele estava na minha frente. Ele estava na minha frente. Se eu chutasse de primeira, eu ia bater nele. Aí você vai é total. Salvino Damião Neto dispensa qualquer tipo de apresentação. Vamos dizer apenas que ele foi uma lenda do Parque dos Campeonatos, tanto como goleiro quanto como preparador, com décadas de dedicação à torcida e ao clube. Nos deixou vítima de uma grave doença, mas a sua voz ecoou pelo Parque dos Campeonatos em momentos decisivos, tanto bons quanto ruins. Salvino sempre estava lá e sua voz sempre foi ouvida. Olha, quando eu cheguei para o Fortaleza fazia 7 anos que não conquistava títulos. Na realidade, na minha época, quando chegou, tinha o Beijoca, tinha o Pedro Basílio, Milton, Assis Paraíba, Nelson, Alexandre e outros jogadores também, que o Fortaleza tinha formado um time que fazia 7 anos que não era campeão. E aí conseguimos tirar o Fortaleza de 7 anos de títulos. E daí consegui dar uma sequência boa de Fortaleza, campeão em 82, 83 e 85 também. Pedro Basílio, natural de Crateús, foi nada mais nada menos do que a maravilha negra do Parque dos Campeonatos, o maior zagueiro que o futebol cearense já viu. Pedro se dedicou ao Fortaleza em inúmeras oportunidades, entre 1969 e 1991. Nesta última, já fazia parte da comissão técnica e conquistou um título inesquecível para uma geração. Nessa entrevista pós-conquista, ele fala do seu sentimento no Fortaleza. Feliz pelo título de 1991. Feliz, eu acho que o Natal melhor do que isso, para mim não poderia existir de maneira nenhuma. Eu acho que estou realmente muito contente, como por toda a família tricolor. Parabéns estão vocês também aí, que esse título é de vocês, não é só nós que vivemos lá dentro de campo. E realmente para mim não poderia existir um Natal melhor do que esse. Estou muito feliz. Você pretende ficar para trabalhar no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Nacional? Desculpa. Só não ficarei se não quiser, mas se ficar eu trabalho até de graça. Você tem algum desabafo contra o Ceará? Não, em absoluto, não tenho, porque o desabafo é dizer que o Ceará desse negócio de dizer que querer ganhar, né, vamos dizer, extra-campo. Eu acho que nós no tapetão, nós já ganhamos o título é nosso, está todo mundo tranquilo, tá entendendo? E a torcida pode ficar tranquilo, como não houve nada de má fé por parte do China nem do Dr. Vanô. Foi um negócio, foi simplesmente um engano que partiu também do médico da federação. Então está de parabéns o Fortaleza, não adianta vir com esse negócio de protesto, que isso tudo é frescura, não tem nada a ver. Hamilton Melo foi talvez um dos maiores jogadores da história do futebol cearense, para muitos o maior. Mesmo tendo jogado com a camisa do rival, ele conseguiu ser idolatrado em todas as equipes às quais defendeu. Depois de aposentado, já em 1990, ele resolveu investir na carreira musical e gravou um CD.
de amor, me diz qual é a sua cor. Tenho andado tão sozinho, preciso de você, do seu carinho. A paixão é um grande rio e eu preciso navegar. Abra as portas do seu coração, não faz assim comigo não. Vem viver só de amor, me diz qual é a sua cor. Chinesinho. Chinesinho foi o considerado o primeiro volante moderno do futebol cearense, uma vez que trabalhava tanto na criação de jogadas quanto na destruição de jogadas adversárias. Faleceu vítima das complicações de uma hepatite que adquiriu no tempo de jogador. Certa feita, em um aniversário do Fortaleza, ele resolveu dar o seu depoimento. Muitos anos após sua aposentadoria, resolveu explicar o que o Fortaleza significava para ele e como era o futebol em seu tempo. Numa época em que apenas 3 homens compunham o meio de campo, ele atuava como volante e apoiador, o que garantiu o rótulo de destemido, já que muitas vezes ficava sobrecarregado pela divisão entre apoiar e voltar para marcar. Naquela época a gente tinha um time muito sólido, uma defesa muito boa, então você jogava na frente dessa defesa e aí tinha uns 3 pontas de lança. Eu tinha não era um segundo volante, que era o Zé Carlos Henrique, ele fazia quase como um segundo volante, que ele fazia uma rotatividade, e na frente tinha os 2 pontas de lança, o meia esquerda, que era o nosso saudoso Lucinho, e o ponta de lança, que era o saudoso Hamilton Melo. Luizinho das Arábias. Luizinho foi mais um jogador lendário do futebol brasileiro que passou pelo Fortaleza Esporte Clube, conquistando os títulos de 1983 e também disputando o Brasileiro de 86, sendo artilheiro na primeira ocasião e até um dia desses, um dos maiores da história do futebol cearense. Luizinho nos deixou ainda enquanto era jogador. Quando morava em Belém, passou mal e faleceu. Mesmo assim, seus feitos ficaram eternizados na história do futebol nacional e ainda mais na memória do torcedor tricolor. Em 1985, ele chegava para reforçar o Ferroviário para o Campeonato Cearense e deu essa entrevista. Gosto da cidade, todos vocês sabem que eu gosto muito aqui de Fortaleza, e jogando num time onde, graças a Deus, eu sempre me saí bem, né? Então, voltando para ser campeão, que é o mais importante, eu acho que a diretoria do Ferroviário, na parte do Vicente Monteiro, está fazendo grandes contratações. Os jogadores têm vindo, são jogadores de alta qualidade, e nós estamos com um plantel excelente e disposição de ganhar esse campeonato. É isso, esse foi o vídeo de hoje, que trouxe para vocês como eram as vozes daqueles que marcaram a nossa história com os pés. Deixe seu like e se inscreva no canal Tricolistas, saudações tricolores e até a próxima.